Sabe quando tu se encontra? Eu acho que é isso. Eu me encontrei. E ao mesmo tempo que eu me encontrei, eu fui encontrada. Leandro Flores diz em uma de suas frases: o sertão pede socorro e seu grito ecoa esquecido, ignorado pela imensidão da discriminação. Eu digo que até pode ser muito esquecido, mas o que tem de esquecido tem de forte e alegre. Eles nunca foram esquecidos por quem realmente importa. Nunca foram deixados de lado por quem interessa. O que me inspira, eu acho que é a força, alegria, entrega, coragem. Manda quem é forte, mas não de força bruta, de astúcia. Eu acho que é isso. O sertão é dentro da gente. O sertão é o mundo que acompanha o nordestino. O que me inspira é a gente ser nordeste, dentro e fora. Ali é onde está o sertanejo, aqui e agora. É por aqui que eu quero começar a deixar o meu legado. E se for preciso, gastarei a minha vida para isso. Não por escrito, pelo que há de ser vivido. Existe um olhar sobre esse lugar, e são esses pensamentos que o definem. Há um desejo ardente, deixar as marcas de Jesus onde quer que nossos olhos estejam, direcionados a parar e enxergar. Ser suas mãos, ser seus pés, olhar com seus olhos. Sertão, você é amado. E sabe, eu tenho uma certeza. Sertão não é do nada. Sertão é propósito. A paz de Jesus a todos. Eu sou o pastor Edinaldo Soares, sou pastor da Igreja Cristã Gileade de Limoeiro do Norte. Este é mais um dia que o Senhor nos preparou. Esse é mais um tempo muito especial. A Igreja Gileade tem a alegria, o prazer de poder hoje entrar em muitos lugares. São lares, são hospitais, são empresas e nesse instante levar uma palavra de esperança, de alegria e paz. Quando Jesus fala sobre a paz que Ele nos oferece, Ele diz que a paz dele excede o meu entender. A paz de Jesus excede todas as minhas circunstâncias, independente se o que eu estou vivendo hoje é uma circunstância boa ou ruim. A paz de Jesus excede, é um prazer acima de todas essas situações. Ainda na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes capítulo 3, ele diz que há um tempo para cada propósito debaixo do sol. E esse tempo é o agora, é o tempo de edificação, um tempo de crescimento através da palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Eu quero te fazer um convite muito especial. Venha nos conhecer pessoalmente, venha nos fazer uma visita. A Igreja Gileade em Limoeiro do Norte fica na rua Augusto Fidelis, número 2172, pertinho do Campo Florestal. E todo domingo nós temos 2 encontros. Um pela manhã, às 9 horas da manhã, começa às 9 da manhã, e um outro encontro à noite, que começa às 18 horas. Será um prazer, uma grande alegria receber você e a sua família. Vou deixar você na paz de Jesus, vou deixar você com mais uma programação preparada com muito carinho para você. Então aproveita, fica na paz de Jesus e na doce presença do Espírito Santo. Fica na paz. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Vamos adorar e exaltar o Senhor nessa manhã. Oh Deus, que nós possamos nos entregar, Senhor. Tu és o nosso amado, Tu és o nosso amado, Pai. Oh Deus. Sei que estás aqui nesse lugar.
teu perfume eu posso sentir. Vem ao meu encontro me abraçar, manifesta a tua glória em mim. Sei que estás aqui nesse lugar, teu perfume eu posso sentir. Oh, vem ao meu encontro me abraçar, manifesta a tua glória em mim. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. O meu amado, o meu amado veio me ver. Eu vim adorar o meu amado, o meu amado. Ele veio me ver. Eu vim adorar. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. O teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. O meu amado, ele veio me ver. Eu vim adorar o meu amado, ele veio me ver. Eu vim adorar. Oh, vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. O meu amado veio me ver. Eu vim adorar o meu amado veio me ver. Eu vim adorar. Aleluias. E nessa manhã possamos entregar o nosso melhor louvor ao Senhor. Esse louvor que estaremos entoando agora fala de um Pai que nos leva para os seus braços, que cuida da gente. Então que nessa manhã você possa se entregar ao Senhor. Agita as águas paradas da minha alma,
traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer para provocar-te a querer-me mais do que já me queres. E então vem como prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. E então vem como prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Invade, Senhor, invade a minha escuridão, aonde me escondo. Ele está invadindo a sua escuridão essa manhã. Nos abraça, Senhor. Me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcanças quando me escondo, sim, me alcanças quando eu fujo, Senhor. Vem encher minha alma de amor. E então vem como prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. E então vem como prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. O teu amor é como de um pai e de um irmão, com as garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente me persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. O teu amor é como de um pai e de um irmão, com as garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente me persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Declare o teu amor essa manhã. O teu amor é como de um pai e de um irmão, com as garras de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente me persegues e me abraças, me envolve em quem tu. Cante mais uma vez. Teu amor, o teu amor é como de um pai e de um irmão, com as garras de um leão, assim como violentamente ele vem. E violentamente me persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. Então vem, e então vem como prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. E então derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. E então vem.
então vem, Espírito Santo, que desce, que acalma nossos corações, que nos invade, que faz com que a gente descanse nele. Vem, Senhor Jesus, como prometestes, derrama teu Espírito. Derrama teu Espírito. Como escrito em Joel, Senhor, vem sobre nós. Vem sobre nós essa manhã. Derrama teu Espírito. Derrama teu Espírito. Aleluias, aplauda o nome do Senhor essa manhã. Vamos continuar louvando e adorando o nome dele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo. Diga nessa manhã. Nós queremos, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória.
Abre tua Bíblia em Marcos 5, 21. A gente vai dar uma lida bem grande, mas eu juro que vai fazer total sentido. Eu acho. Enquanto eu estava preparando, eu fui perguntar para o meu pai se fazia sentido o que eu estava, pensando, se eu não estava falando nenhuma heresia. É o meu maior medo, imagina. Já é novinha, aí fala uma heresia, fim da carreira. Já era, já foi. Mas enfim, Marcos 5, 21 diz: tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga. Lembra disso? Ele é um dirigente da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés, lhe implorou insistentemente: minha filha está moribunda. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o apertava. E estava ali certa mulher que havia 12 anos. Lembra disso também? 12 anos. Vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, ela apenas piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente, a sua hemorragia cessou, e ela sentiu seu corpo livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? E responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Respondeu aos seus discípulos: vês a multidão. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. E então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou a verdade. Então ele disse: filha, a tua fé curou. Vá em paz e fica livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, ela apenas dorme. Mas começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança. Tomou-lhe pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina levantou-se, pois já tinha 12 anos de idade. Lembra? 12 anos de idade. E começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que ninguém dissesse nada a ninguém e mandou que dessem a ela algo de comer. Algo muito interessante que a gente deve notar são números e algumas características. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que muitas vezes a igreja é representada por uma mulher, a noiva. Então a mulher muitas vezes ela vai representar a igreja. Muitas vezes a gente pode tirar muitas lições de mulheres da Bíblia e levar para a igreja. Outro fato interessante que eu não tinha notado antes, então eu não vou dizer que muita gente não notou, mas eu acho que é só eu. Mas se você também, bem-vindo ao clube. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha essa hemorragia há 12 anos. E a filha de Jairo, coincidentemente, tinha 12 anos. E outro fato interessante que eu quero te lembrar, que vai fazer total sentido pra gente, está em Jairo. A Bíblia cita 2 vezes na história que ele era dirigente da sinagoga. E se você for pesquisar sobre a sinagoga e ser dirigente da sinagoga, era um lugar de ensino. Eles não se prostravam, eles não tinham tempo de oração, eles não tinham essa cultura de crer no Messias, de crer que Jesus poderia salvar.
Eles estudavam. E esse é um fato interessante que a gente tem visto muito nos dias de hoje. Apenas o estudo. É um estudo, não é a leitura da palavra, não é o conhecimento da palavra. Eu sei o que tem aqui, mas eu quero dizer que até o ateu sabe o que é que tem escrito aqui. Eu cansei de ver vídeos de pessoas de rua, pessoas ateu, e vídeos que a galera grava, posta no Instagram, no Facebook. Tipo, olha isso, meu Deus, o cara sabe a Bíblia toda. Que massa. Mas infelizmente isso não quer dizer muita coisa. Mas isso quer dizer que ele tem conhecimento. E vocês vão entender toda essa questão do conhecimento. Jairo, ele não se prostrava ao Senhor. Ele não acreditava nisso. Os milagres não eram a praia dele. Mas ele tinha ido até o Messias. E o ato de Jairo ir até Jesus era um vexame. Era uma humilhação. Ele não acreditava nisso. Ele estava muito focado no estudo da palavra, em dialogar, em falar sobre as leis, que muitas vezes nem eles praticavam. Mas esse era o objetivo. E Jairo precisava ver a mulher do fluxo de sangue, porque ela representava o sistema religioso que ele fazia parte. E aí você me diz, Camila, como assim ela fazia parte? Ela representava algo? É só uma mulher com fluxo de sangue. Mas eu quero te fazer acordar. A mulher do fluxo de sangue, em primeiro lugar, ela estava em decadência. Ela estava com fluxo de sangue. E eu posso dizer que, como a filha de Jairo também representa um sistema religioso, ela estava moribunda. Ela estava ali. Morre, não morre. Morre, não morre. Nada estava indo para frente. Ela estava moribunda, ela estava suja, ela estava morrendo. Já era o fim. Já não dava mais para salvar. E aquilo era um grande, como que eu posso dizer, uma grande característica do sistema religioso. Estar moribundo. Nada mais salvava aquilo. Agora, um segundo ponto. O que aconteceu, amigo? Fiquei te esperando aí. Acabou o clima. Obrigada. Mas um segundo ponto, que agora a gente pode notar sobre o sistema religioso, que eu quero te fazer pensar essa manhã, é te fazer entender sobre o que o Jairo precisava ver, o que Jairo precisava observar e o que Jesus fez Jairo ver. Em primeiro, ele estava dentro de um sistema religioso moribundo, estava morrendo. E em segundo, ele estava em um sistema religioso que apertava Jesus. E muitas vezes é o que a gente faz, sabe? E essa palavra, eu já disse ela aqui. Coisas que eu estou dizendo hoje, eu já disse aqui no púlpito. E eu fico muito feliz de ver que Jesus está conectando tudo que está sendo dito. Não só quando eu prego, mas quando outros pregadores vêm aqui. Tudo está se conectando. Você só precisa ficar ligado. Mas um segundo ponto do sistema religioso que ele fazia parte era um povo que apertava Jesus. E é o que diz, quando a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, eles falam: mestre, tem um monte de gente te apertando. E o Senhor quer que a gente saiba quem foi que te apertou? Tem tanta gente. E aí você pensa: ah, mas Camila, isso não faz sentido. Faz, porque muitas vezes nós entramos na presença de Jesus, estamos ali face a face com Ele, e nós apenas apertamos com os nossos pedidos, os nossos desejos, os nossos quereres. E muitas vezes a gente não se prostra para tocar ao manto de Jesus. Muitas vezes nós só estamos para apertar. Muitas vezes estamos como igreja simplesmente para apertar quem Jesus é. E sei lá, podia ter 20, 30, 40, 50 pessoas apertando Jesus. E apenas uma ali foi curada. Apenas aquela que se prostrou. Aquela que pensou: se eu tão somente tocar nele, eu sei que eu vou ser curada. Mas muitas vezes a gente pensa: eu vou chegar em Jesus, eu vou ter o meu tempo de secreto. E chega no secreto e fala assim: eu tenho um sonho disso, eu tenho isso, eu quero aquilo, eu tô com medo disso, eu não quero isso, eu quero daquele jeito, porque esse jeito não tá bom, mas aquele jeito vai ficar bom. E Jesus diz: tá bom. Mas e aí, você tocou nas minhas vestes? A gente tá muito disposto a pedir, mas pouco disposto a entregar. No ato daquela mulher de se prostrar a Jesus, ela entregou tudo que ela tinha, porque ela já não tinha muita coisa. Mas tudo que ela tinha, ela entregou.
E um terceiro ponto importante é que ela sangrava, mas continuava impura. E isso é algo que foi dito. Eu amo quando antes da palavra, quem está dirigindo o culto fala algo que vai ser dito na palavra. E toda vida que eu vou trazer a palavra isso acontece. Eu já fico morta de feliz. Para mim já é uma confirmação. Mas ela sangrava e continuava impura. E aí você diz, Camila, o que é que isso quer dizer? Ela tinha fluxo de sangue. É óbvio que ela vai sangrar e vai continuar impura. Mas eu quero te dizer que naquele sistema religioso ainda trabalhavam com o quê? Com sacrifícios. Eles sacrificavam e continuavam em pecado. Eles sacrificavam e continuavam impuros. Do mesmo jeito, ela sangrava e continuava impura. E muitas vezes é o que a gente faz. A gente pega aquele pouco que a gente não está disposto a entregar e diz, Senhor, toque em tudo menos... Senhor, toque em tudo, menos no meu trabalho. Senhor, toque em tudo, menos na minha faculdade. E algo muito interessante que eu ouvi com o pastor Cantarino, com o pastor Cantarino, e fica para os jovens também, é mais para os jovens do que para os adultos. Construa algo. A gente que é jovem, a gente tem uma mania de dizer, eu vou entregar tudo para Jesus. Eu vou entregar tudo e vou ser missionário e eu vou entregar tudo que eu tenho para Jesus. Mas aí não tem um trabalho, não tem uma faculdade, não tem dinheiro, não tem nada para entregar. Não quer construir nada, quer ser missionário e entregar tudo para Jesus. Diz, eu vou entregar tudo que eu tenho para Jesus. Aí você não tem uma faculdade para entregar, você não tem um trabalho para entregar, você não tem um carro para entregar, você não tem um emprego para entregar, você não tem nada para entregar para Jesus. O que é que Jesus vai tomar? Você não tem nada para tomar. Construa. Construa. Ele é o dono do ouro e da prata. Construa. Ele quer que você construa algo. Tá que o que você vai ter no céu é infinitamente melhor, mas... Dica de quem tem uma mãe que ensina muito sobre educação financeira. Construa. Construa algo. Mas entenda que tudo que você construir, você deve entregar. E muitas vezes a gente fica parado com o Senhor toca em tudo menos. E é esse menos que te impede de ser curado. É esse menos que te trava. E outro fato interessante daquele sistema religioso que Jairo fazia parte é um sistema de pessoas que sabiam muito. Eles sabiam muito, mas eles viviam pouco. Eles sabiam muito, eles liam muito, eles viam a Bíblia, eles entendiam, gente, eles já... Isso aqui tudinho, isso era nada, balela. Mas eles não viviam. E o conhecimento, quando ele não está cativo à fé, ele é totalmente em vão. Sabe por quê? Porque é melhor que você não conheça do que você conheça e não viva. Porque o Senhor, Ele vai te cobrar. A partir do momento que você tiver o conhecimento, é como um porco que sai da lama e retorna para a lama. Não vai valer. O Senhor não conta o tempo de ignorância. Então, a partir do momento que você conhece, Deus vai esperar de você um posicionamento. Ele não está contando o tempo que você não conhece. Mas a partir do momento que você vem para um domingo, que você senta nessa cadeira, que você vê o que está sendo dito e que você recebe conhecimento, Ele vai te cobrar. Ele vai falar, ei, você está pecando nisso. Você sabe o que precisa ser feito. Você não é mais uma criança. Pare de agir como uma criança. Não fique agindo como uma criança. Você tem o conhecimento todos os domingos. Até aqueles que vêm só num domingo, que pensa que para recarregar a energia, para recarregar o espírito, vem só no domingo. Porque o domingo é tipo fast food. Veio, recarregou o espírito, aí volta. Aí cansa na semana, aí vem no domingo. Mas até essas pessoas recebem conhecimento. 5 minutos ouvindo o que a gente está falando aqui de cima já é conhecimento. E o Senhor vai te cobrar. E era o que Deus estava cobrando de Jairo. Jairo, você tem conhecimento. Eu preciso que você viva. Eu preciso que você pare de agir como se você não soubesse o que está acontecendo. Você sabe, Jairo. Você sabe. E nesses 4 pontos era onde a igreja, o sistema religioso daquela época estava alicerçado. E Jairo estava ali, procurando o milagre dele, se humilhando para Jesus, enquanto chega outra pessoa e a gente leva muito que ela deu uma rasteira no
milagre dele. Ele estava ali focado, Jesus estava indo com ele. E aí chegou a mulher e corta tudo. É tipo troca de cena, entendeu? Tá aqui a câmera voltou pra cá e Jairo ficou. Então, Jesus, eu ainda tô aqui. É o que muitas vezes vai acontecer com vocês, quando estiverem conversando com meu pai. Você tá lá contando, falando, pastor, pastor, tá difícil o casamento, pastora, tá difícil o trabalho, vocês estão lá falando e tá aquele clima. E aí do nada o pastor vai, olha para outro canto e responde a outra pessoa. Normalmente sou eu, pedindo alguma coisa. Normalmente é o Arthur, pedindo alguma coisa. E aí muitas vezes você pode pensar, mas isso é bobeira, mas muitas vezes, mas foi o que aconteceu com Jairo. Ele estava ali com Jesus e ele queria a atenção do mestre, ele queria a atenção daquela pessoa. E aí chegou outra pessoa precisando e ele se virou e foi ajudar essa outra pessoa. É a mesma coisa que Jesus faz. E foi o que aconteceu naquele dia. Aquele ali era o filho, era filha também, era irmã, precisava também. Então, muitas vezes vocês vão estar conversando com o pastor e o pastor vai dar essa virada assim, entregar a chave do carro, perguntar se a gente está bem. Então, assim, vocês vão perdoando de antemão. Continuando. A filha de Jairo, ela estava moribunda, ela estava praticamente morrendo. E como eu já disse, fazia uma representação do nosso sistema religioso da época de Jairo. O que, se você parar para pensar, é muito parecido com nós. A gente pensa que é algo muito antigo, algo muito para lá, mas você vai vendo se você percebe assim uma semelhança com o que as igrejas têm vivido. E muitas vezes enquanto eu escrevia a palavra, o esboço todo, Deus me fez uma pergunta, que foi: que avivamento é esse? Que avivamento é esse? A filha de Jairo, ela estava moribunda, ela estava praticamente morta. E assim como a filha de Jairo, está a igreja. É uma igreja morta, uma igreja moribunda, uma igreja que adormece, mas queria ressuscitar. Porque uma igreja que está morta só é capaz de ressuscitar com Cristo. E a gente percebe que quem nós somos quando a doença vem. Jairo era um homem alto escalão. O cara tinha, assim, um certo status. Mas para Jairo se humilhar, ele precisava que alguém tivesse ficado doente. Muitas vezes, para a gente ir para perto de Jesus, ele precisa tirar o nosso carro, precisa tirar o nosso emprego, precisa tirar, sei lá, alguém que a gente ama. Ele precisa tirar coisas da gente, porque é como eu já disse isso uma vez aqui, e eu repito: ele nunca vai te dar algo que te tire da presença dele. E se algo te tirar da presença dele e você estiver cativo o suficiente para falar: Senhor, eu quero estar perto, ele vai tirar. É automático. É automático. E muitas vezes nós percebemos quem nós realmente somos quando a doença vem, quando a falta vem, quando algo acaba. E a gente esquece que o nosso maior púlpito é a nossa casa. O maior púlpito de Jairo iria ser a casa dele. Foi quando ele chegou e ele percebeu que algo está moribundo, algo está perto de morrer e eu preciso de Jesus. E muitas vezes a gente esquece que a nossa casa é o nosso púlpito e a gente vai agindo de qualquer forma e o problema vai vindo e a gente vai tipo: não quero saber, não, tô irritado. E aí você grita com sua esposa, você grita com seu marido, você grita com seus pais, você grita com seus filhos, e aí você vai fazendo aquela algazarra toda tentando resolver, mas na real você esquece que é o seu púlpito, é a sua maior pregação, é a sua maior pregação. A maior pregação que meus pais podem dar pra mim não é em cima desse púlpito, não é. Pode ser pra vocês, mas pra mim é dentro de casa, é o que eu vejo dentro de casa. A maior pregação que eu posso dar pro meu irmão é sendo uma pessoa boa dentro de casa. Ele talvez não vá aprender tanto comigo num púlpito aqui, mas ele vai aprender dentro de casa. Talvez a maior pregação que a Patrícia tem para os meninos não seja aqui, mas é dentro de casa. Quando ela diz: a gente vai ter um tempo de oração todos os dias. E aí o Cauã se prepara, vai para a oração dele, e o Kaique vai junto.
Kaique está em círculo de oração, gente. O Kaique não está em círculo de oração, mas ele decidiu estar no círculo de oração. Ele falou, eu vou orar. É só 5 minutos, mas eu vou orar. E isso vai germinar algo nele, isso vai ser uma semente que daqui a uns anos, mesmo que ele balance para um lado ou para o outro, mas ele sabe onde ele está plantado. Ele tem raízes profundas desde pequeno. Ele sabe para onde ele está plantado, ele sabe o que ele tem que fazer, para onde ele tem que crescer. O vento pode vir, Kaique pode... Eu repreendo em nome de Jesus. Mas a Kaique pode ter dúvidas quando crescer, mas ele sabe a raiz dele. E eu digo por mim, muitas vezes eu posso ter balançado, fui para cá, fui para lá, mas eu tinha raiz, eu sabia para onde eu tinha que crescer. E Jairo precisava ver que estava mal. Ele precisava ver que ele estava mal, mas para isso ele precisava ver aquela mulher. Porque a igreja só iria acordar quando a igreja tocasse em Jesus. A filha de Jairo só iria acordar quando ele notasse que a igreja precisava tocar nas vestes de Jesus. E a gente pensa que esse sistema é algo antigo. Isso que me choca, a gente pensa que é algo antigo, que aconteceu só em Marcos 5, 21, há 2000 anos. Não. Isso é algo que a gente tem visto. A filha de Jairo era fruto de um sistema religioso que sangrava e continuava impuro, que gastava dinheiro com médicos e continuava impuro. E eu quero te dizer, só tem como mudar o fruto se você mudar a raiz. O fruto só pode ser mudado quando você mudar a sua raiz. Abre em Atos 2. Não, pertinho. Quando você vai abrindo, eu vou chegando aqui também. Se eu chegar aqui antes de vocês, eu vou começar a ler. E aqui a gente tem que correr. Atos 2, 40. Que diz: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Não vale a pena eu somente chegar aqui para você e falar: mas esses são os erros do sistema religioso. Mas eu quero te mostrar quais são as características de um bom sistema religioso, de uma boa igreja, daquilo que vai realmente nos trazer um avivamento e fazer a gente parar de pensar: que avivamento é esse? A igreja de Atos era uma igreja avivada. Então sempre que você perguntar: como que eu faço para viver, gerar um avivamento? Leia Atos, mas todo. Mas leia Atos e não só Atos. Leia a Bíblia toda, senão não vai valer de nada. Mas você sabe qual é a marca do verdadeiro avivamento? A marca do verdadeiro avivamento não é um culto cheio, com a luz apagada e a galera caída no chão. A marca do verdadeiro avivamento é a oração e um profundo conhecimento das Escrituras. Porque sabe por que muitos viram fãs de pregadores e muitos pregadores viram celebridade? Porque muitas vezes as pessoas viram fãs daquilo que acreditam que não podem se tornar. Porque muitas vezes a gente olha para o pregador e pensa assim: nossa, gente, não, vou seguir essa pessoa. E aí segue a pessoa em tudo, mas também só se alimenta do que aquela pessoa dá. O que aquela pessoa repartir, ele se alimenta. Se não, fica por lá. Mas sabe por que isso acontece? Porque muitas pessoas pensam que não vão poder se tornar aquilo. Porque não veem a palavra como algo acessível. Gente, a mesma revelação que eu estou tendo, você pode ter dentro do seu quarto. E até mais do que eu. A revelação, ela não vem somente quando um pregador, uma pregadora vem aqui e já mexe tudo e te dá tudo mastigado. Não, muitas vezes a revelação está ali, aberta para você. Está dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro da sua Bíblia. Eu tenho a mesma Bíblia que você. A gente tem a mesma Bíblia, a mesma palavra, não é diferente. Eu não tenho uma Bíblia especial da Camila com revelações que Deus dá somente a Camila. É a mesma.
a gente vai ter a mesma revelação. E muitas vezes eu vou aprender com vocês. É um compartilhar. Mas para a gente aprender mais sobre a igreja de Atos, eu ainda tenho tempo. Eu me desesperei rapidão, eu não consegui olhar. Mas uma característica muito interessante de uma igreja avivada, que a igreja de Atos é: e os exortava. Ali no 40, com muitas outras palavras os exortava. E muitas vezes os pregadores a gente vem cheio de medo, porque a gente fica com medo de exortar. A gente tem medo de brigar. A gente tem medo de dizer o que precisa ser dito, porque é muito fácil a gente subir, falar o que precisa ser dito e o irmão ir embora. E o irmão não gostar da palavra. Eu sei que tem muita gente que quando eu digo, sou eu que vou pregar hoje, pelo menos dos jovens, né? Eu digo, sou eu que vou pregar hoje. Aí a pessoa já fica olhando assim pra mim e eu digo, eu apanhei quando eu fiz a palavra. Aí já fica, eita, hoje a gente apanha. E eu olho e eu penso, todo mundo podia ser assim, né? Todo mundo podia olhar e falar assim, hoje eu vou apanhar. Hoje Deus vai dar com os 2 pés na minha cara. Gosto. Mas não, muitas vezes as pessoas preferem ouvir a palavra e simplesmente ignorar, porque aquilo machuca, sabe? Machuca o nosso ego. Pensa num ser humano complicado. Somos complicados, somos seres humanos complicados. Deus nos fez imagem e semelhança, mas infelizmente nós temos um coração caído. E ver a verdade nos machuca. Mas eu quero te dizer também que exortar não é julgar, tá bom? Antes de você achar que a gente precisa exortar uns aos outros e aí todo mundo vai sair brigando com todo mundo. Você tá pecando naquela coisa lá e naquilo tal, e aí tô brigando com você, mas eu vou falar de você na minha rodinha de amigos, tá? Não, com certeza não. Mas algo que Deus deixou bem claro em Atos 2:40 é que a gente não pode agradar. Exortar não é agradar, sabe? A gente tem que parar com essa coisa de me desculpa pelo que a igreja fez. Se a igreja te magoou, me perdoa se a igreja fez isso com você. Em nome da igreja eu peço perdão. Olha, se realmente a igreja de verdade, o evangelho de verdade te magoou, aí eu peço perdão. Mas fora isso, eu não vou te pedir perdão por falar a verdade. Infelizmente, Jesus em nenhum momento pediu perdão por pregar a verdade. Se em algum momento você leu que Jesus pediu perdão por pregar a verdade, aí você me diz que eu mudo meu discurso. Mas antes disso, não. Se a igreja de verdade, a igreja que prega a verdade, te magoou, aí eu peço perdão. Mas eu jamais vou te pedir perdão por te falar a verdade. Porque eu prefiro perder uma amizade do que deixar a pessoa no poço. Porque eu prefiro perder um amigo do que ficar dando oi ali de cima do poço enquanto a pessoa está lá na lama. Isso eu não aceito. E é algo que eu não queria viver, eu realmente não gosto de viver isso. Eu me sinto às vezes até um pouco incomodada. Eu olho para Deus e falo, Senhor, então, eu preciso de amigos. Então, Deus, eu tenho 20 anos, eu queria amigos, sabe? Porque muitas vezes eu vivi em círculos de amizades onde eu não me sentia confortável para exortar, para dizer, ei, isso tá errado. Ei, não faz isso, tá errado. Tá errado. E Deus olhou para mim e falou assim, a partir do momento que você começar a ser conivente com o erro, eu vou cortar essa pessoa do seu círculo. Isso é muito real. E é algo que eu tenho aprendido, é algo que eu tenho vivido dentro de casa. Não é algo que, Camila, você tá dizendo isso da boca pra mim. Não, é algo que eu vivo. Minha mãe tá ali, meu pai tá ali. Se eu estiver falando mentira, vocês vão ver eles olhando pra mim com a cara de tipo... Daquela acalmada. Mas é real. Eu já disse pra Deus, e eu te aconselho a fazer isso também. Senhor, no momento que eu estiver com amizades, eu estiver sendo conivente com o pecado, que eu estiver vendo o meu amigo se afastar de ti, que eu possa chamar a atenção dele em particular, que eu possa fazer ele vir mais para perto de ti, que eu possa puxar ele em vez de deixar ele ir para a lama. Mas muitas vezes a gente tem
sentado na roda de conversa e a gente tem visto nossos amigos falarem mal de outras pessoas, a gente tem visto nossos amigos falarem mal do nosso pastor, a gente tem visto pessoas falarem mal da liderança da igreja e, sabe, fazer tudo que não é para fazer, sabe? A gente tem visto nossos amigos pararem de ler a Bíblia, ter uma vida bem rasa na presença do Senhor, e a gente tem deixado porque é confortável, porque a gente tem que comer pizza em algum canto depois do culto, né? Então a gente deixa. E muitas vezes Deus está olhando pra gente falando assim: ei, aquele lance de amigos mais chegados do que irmãos não vale se você está deixando o seu irmão se perder. Porque a gente fala muito: mas meu amigo, a gente está aqui comendo pizza. Mas é na tristeza, é no problema que a gente descobre quem é o nosso irmão. Então sim, a tristeza não é só quando a pessoa está doente, você vai visitar no hospital. É muitas vezes quando você está olhando para ele e falando: ei, você está errado. Você está errado, não é para fazer isso. E aquilo vai magoar o coração dele. E é ali que ele vai entender que você é um real irmão, porque você está puxando ele. Perca a amizade, mas tire essa pessoa do poço. Perca amigos, mas tire do poço. Eu digo muito, eu tenho muita gente conhecida, eu conheço muita gente, mas poucos que realmente procuram, conhecem o meu coração, que entram, que caminham comigo. Porque eu disse para Deus: Senhor, eu quero andar com pessoas que prefiram perder a minha amizade, parem de andar comigo, mas que me tirem do poço. Eu não quero. Segundo ponto muito importante da Igreja Avivada de Atos é que eles não romantizam uma geração perversa. Não peça perdão por pregar a verdade. Acabei de dizer isso. Não peça perdão por pregar a verdade. Você tem uma verdade. A Sâmia trabalha, ela tem a verdade dela. Muitas vezes as pessoas vão fazer algo errado que ela vai precisar dizer: eu não vou fazer isso. E as pessoas vão chamar ela disso, daquilo, vão dizer que ela está errada, vão pedir para ela pedir perdão, e ela vai ter que dizer: é a verdade. Eu caminho no único caminho, na única verdade, no único lugar que pode me dar vida eterna. E eu não abro mão disso. Outro fato muito interessante é que eles eram batizados aqueles que de bom grado receberam a palavra. Aí você já fica meio assim, né? Foram batizados aqueles que de bom grado receberam a palavra. Deixa eu te dizer uma verdade. Já me perguntaram uma vez no Instagram qual era a marca de ser batizado pelo Espírito Santo. Eu falei que podia ser muita coisa, mas não a agitação. Receber o Espírito Santo significa receber de bom grado a palavra. É viver aquilo que a palavra diz. É viver aquilo que é pregado, aquilo que é dito pela palavra. E olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço uma pastora que eu admiro muito, que eu brinco com meus pais e eles falam muito: se espelhe em pessoas grandes e peça a Deus porções. Deus, olha, eu quero uma porção assim. Eu quero receber um pouco daquilo, sabe? E eu vejo essa pastora, essa missionária, né? Que ela não é pastora. Essa missionária, e ela tem um testemunho que ela veio de um terreiro de candomblé. E ela diz algo muito interessante. Ela olha para a igreja e ela fala assim: irmão, sério, vocês receberam o Espírito Santo, mas assim, cair no chão, levantar as mãos tremendo, aquela coisa, aquela agitação, muitas vezes não quer dizer coisas do Espírito Santo. Porque aquilo tem em várias religiões, aquilo tem com várias pessoas. Uma pessoa numa rave também vai pular assim, balançando a cabeça e levantar a mão, porque ela vai estar sentindo, aquilo é um sentimento muitas vezes. Mas receber a palavra e viver a palavra, aquilo significa que o Espírito Santo já entrou tanto, já penetrou tanto no teu coração, que você não consegue mais habitar em outro lugar. Você não consegue pisar em outro lugar. Porque uma vez que você pisa no Santo dos Santos, em outro lugar você não consegue viver. Porque aquilo não te agrada, aquilo não te enche, aquilo não te faz crescer. Apenas a presença do Espírito Santo. João Batista, ele não pregava outra coisa senão arrependimento. Porque ele sabia que o arrependimento é o que te traz para mais perto de Jesus, é o que te traz mais para perto de Deus. Antes de batizar qualquer pessoa, João Batista olhava e falava: deem frutos de arrependimento. Deem frutos de arrependimento. Por que vocês acham que aqui na igreja a gente não pega e batiza? A gente tem aulas de batismo.
A gente prepara para um batismo. Simples, porque a gente precisa que seja gerado frutos de arrependimentos. Porque é o que Jesus falava. Tome sua cruz e me siga. A multidão seguia Jesus, mas em nenhum momento Jesus seguiu a multidão. A multidão apertava Jesus. A multidão seguia para onde Jesus estava indo, mas Jesus não seguia a multidão. Saiba se posicionar, gerar frutos de arrependimento. Falar assim, eu quero estar mais perto de ti, eu não quero seguir a multidão. Eu quero seguir ao Senhor. Eu quero seguir o Senhor. Eu não quero seguir o que as pessoas têm falado, o que os outros têm falado. Eu quero seguir ao Senhor. No versículo 42 diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e as orações. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Era a doutrina de Jesus. E muitas vezes, se você prestar atenção na Bíblia, as pessoas vão olhar para Jesus e falar assim, que homem é esse que prega com tanta autoridade? Jesus, ele tinha autoridade, porque naquela época viver o que se pregava era uma nova doutrina. Eles já tinham conhecimento da palavra, eles sabiam o que Jesus estava dizendo, mas eles olhavam para Jesus e falavam, que homem é esse que prega com tanta autoridade uma nova doutrina? Mas Jesus apenas vivia aquilo que era dito na palavra. Jesus vivia o que ele pregava e aquilo era muito novo. Muitas vezes quando você começar a viver a palavra, as pessoas vão olhar para você e falar, o que é que está acontecendo? É simples, você só está vivendo o que você prega. E como diz todas as mães do planeta, você não está fazendo mais do que sua obrigação como cristão. Você está vivendo a palavra.